Oi, gente, começando mais um vlog por aqui. Gente, olha como tá essa neblina. Eu tô na parada de ônibus, eu não sei nem se o motorista vai me ver. E eu esqueci de trazer o meu refletor, né, que é o negocinho que a gente usa pra brilhar. Mas o vlog de hoje vai ser de coisas de adulto. Vou levar vocês para ir ao médico comigo, aqui nessa Noruega. E vamos falar também sobre saúde, como é que funciona aqui, como tá sendo minha experiência em relação à saúde neste país. Eu tô aqui na parada de ônibus, são 8 horas. E minha consulta só é 10 horas. Mas eu preciso ir agora, porque eu não moro na cidade. Eu moro no interior. E aí vai ser até uma forma de eu mostrar para vocês um pouco da dificuldade que é de sair do interior para ir para a cidade. Mas pasmem, a cidade de carro, para eu chegar até lá, é tipo 15 minutos. Se eu fosse de carro para essa consulta, seria 15 minutos. Mas como eu vou de ônibus e os horários são bem limitados, só tem esse horário de ônibus, na verdade, de 8 horas, aí eu tenho que pegar esse ônibus e ficar 1 hora esperando, porque não tem outro ônibus depois. E aí já começamos aí a parte ruim de morar afastado da cidade. Locomoção. É triste. Se você não tiver um carro e depender 100% dos ônibus, como é meu caso, você fica totalmente limitado, tanto para ir para a cidade quanto para voltar. Porque para voltar só tem ônibus 2 horas. E minha consulta é às 10. Provavelmente 10h30 eu já vou estar liberada. Eu vou poder voltar para casa 10h30? Não vou. Vou ter que esperar até 2 horas da tarde para poder voltar. Mas é isso. Vou mostrar para vocês. Good morning. Neste holdeplass Sør-Oppdalen. Eu achei um lugar para botar vocês. Tomara que meu celular não caia. Gente, um dos motivos de eu estar indo para essa consulta é o meu nariz. Eu sempre tive problema com rinite alérgica, né, no Brasil. Mas aqui na Noruega tá assim, impossível. Impossível. Um dos motivos também que me fez meio que parar de gravar vídeo é porque eu todo dia tô com crise alérgica. Todo dia eu tô com meu nariz extremamente entupido. Eu espirro 1000 vezes ao dia. E eu não tenho, assim, vida com essas minhas crises alérgicas. E aí eu peguei, marquei essa consulta, porque o remédio que eu tomava no Brasil, que é a loratadina, não tá mais resolvendo. Mas eu não sei o que é que eu faço mais, não. Todas as coisas que eu já poderia fazer de forma saudável, do tipo tomar chá, fazer ebulição, né? Tipo, não é ebulição. Ficar cheirando o vapor, vaporização. Ficar fazendo vaporização com gengibre, com menta. Todas as receitas que eu já podia pesquisar na internet, já pesquisei, não dá certo. Meu nariz não desentope, minha alergia não passa. E aí é um dos motivos que eu tô indo ao médico. E também a questão da minha asma. Pra vocês verem como tudo desencadeou nessa Noruega. Eu tinha asma, mas a minha asma estava totalmente controlada. A última vez que eu tive crise mesmo de asma, eu devia ter 7 anos, 8 anos. Eu realmente era criança. E aí eu fiz a minha cirurgia, né, de retirada de cartucho do nariz. E isso melhorou muito a minha asma. Aí tudo bem, nunca mais tive crise de asma, né? Vários anos sem crise de asma. Até que eu voltei a ter crise de asma na Noruega, mesmo sem fazer muito esforço, mesmo sem correr, sabe? Horrível. E aí teve uma vez até que eu fui pro pronto-socorro. E aí eu já vou contar pra vocês como é um pouco do sistema de saúde daqui. Primeiro que a gente tem que tirar da cabeça que é de graça. Porque não é de graça. É, é meio que um. Como é que se diz?
o sistema público daqui é meio que privado com coparticipação. É basicamente assim, ninguém vai para uma consulta e não vai pagar nada. Isso não existe aqui. O que vai acontecer é, todas as pessoas têm um certo limite por ano, 2.000 coroas, 3.000 coroas, muda de pessoa para pessoa. Esse valor é por ano, e esse valor, cada vez que você vai para a consulta, ele vai sendo debitado, mas você vai pagando. Mas você paga uma taxa bem, digamos que irrisória. Por exemplo, uma consulta no médico particular seria 1.000 coroas, mas no público você paga 200. É basicamente isso. E aí, quando você bate aquele teto que você tem, por exemplo, de 2.000 coroas ao ano, depois do que você bate esse teto, as consultas passam a ser de graça. Algumas. Então, é mais ou menos assim. Então, não é de graça. A gente paga. E, no meu caso, eu tô achando bem demorado. Essa consulta eu já marquei, já faz quase um mês. E não é com especialista, não é com otorrino. É com o meu médico da família. Pra ver se ele me encaminha pro otorrino. Ou se ele acha alguma solução pro meu caso. Se esse médico vier falar que eu tenho que caminhar, que eu tenho que pegar ar puro, porque eles adoram fazer isso. Ah, não, seu problema é falta de ar puro. Ah, não, seu problema é resolvido com paracetamol. Tudo eles passam paracetamol. Não posso tomar paracetamol, tenho alergia. E aí, basicamente é dessa forma. A gente vai pra consulta, paga, mas paga um valorzinho mínimo e ok. Eu vou contando um pouquinho mais das experiências que eu tive, mas no geral é assim que funciona. Saí da consulta com o médico. Eu não sei, gente, sinceramente. Mas eu vou aproveitar que eu já tô aqui, meio que no centro comercial, e eu vou comprar algumas coisas. Uma dessas coisas é rosa, que agora toda semana eu compro rosas para a minha casa. Aí vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tem um pouco de tudo. Olha só, é uma parte bem grande, com várias lojas. Ali, aqui é a Europris, onde tem muitas coisinhas legais. Aqui é onde fica o mercado e algumas outras lojas. Ai não, aqui é a academia, disfarça. É na outra porta. Próxima semana é o aniversário do Espen. Eu vou aproveitar para ver se eu compro um livro para ele. Tem uma livraria aqui. Enfim, vamos lá. Hoje começa oficialmente a primavera. Ai, gente, como é que eu não vou comprar essas rosas lindas de todas as cores? Aí, esses aqui estão 200 coroas, R$100. Mas tem essas aqui, que são menorzinhas. Uma é 140 e 3, 280. Mas tem umas mais baratinhas ainda, que é as que eu vou comprar. Que são essas aqui. Que são bem coloridas e tá por 60 coroas. Mas eu ainda vou ali no mercado, porque eu acho que no mercado, que é aqui na frente, eu acho que ainda é mais barato. Porque, gente, rosa tem que comprar toda semana. Então não adianta comprar uma rosa extremamente cara. Minha gente, as rosas do mercado estão mais caras do que na floricultura. Como é que pode? Não, tá errado. Eu ia comprar agora, mas eu tô pensando, eu ainda vou passar em outras lojas. E eu ainda vou pra outro canto, depois daqui, que é um shoppingzinho que tem maior. E aí pra eu ficar andando com essas rosas, não vai ser legal. Mas eu gostei dessa daqui, ó, 54. E ela veio com jarrinho. Eu acho que eu vou vir com o Espen. Porque aí dá pra eu comprar sem ficar andando com as rosas. Olha só. Lindas. Aí só pra vocês entenderem, meio que a minha cidade ela é dividida em duas. E aí meio que existem dois centros da cidade. Eu tô no centro 1 e eu vou pro centro 2. Pra o Espen me pegar no centro 2. Sendo que o Espen só sai do trabalho 2 horas da tarde. Agora são 11 horas. E aí então eu vou ficar meio-dia, 1 hora. Vou ficar 2 horas esperando por ele. Aí eu mostro um pouquinho do centro 2 pra vocês. Eu tô aqui esperando o ônibus, muito bela. E é isso.
Eu fiz esse vlog aí pra vocês. Eu queria ter falado mais sobre a saúde em si durante o vlog, mas não deu. Mas eu vou contar como foi a minha consulta, se eu gostei, se eu gosto, enfim. Mas antes de eu detalhar como foi a consulta, eu quero que vocês entendam como é que funciona um pouco o sistema daqui. E para isso eu vou separar a saúde daqui em algumas categorias. Vamos pensar na saúde, a saúde como a gente conhece, né? Tipo, saúde física, saúde mental. No caso, a saúde vindo dos médicos, a saúde odontológica e a parte que integra toda a saúde, que seria farmácias, medicamentos, enfim. Vamos falar de tudo isso. Como começar? Vamos começar a partir do momento que você chega na Noruega e você recebe o seu número provisório, que seria o seu CPF, digamos assim. E através do aplicativo você consegue se inscrever para entrar na fila para ter um médico de família. Então é um pouco parecido com a saúde do Brasil, no sentido de, no Brasil, no SUS, você tem que ter o CPF e você tem que ir até o posto e dizer onde que você mora e você é marcado para o clínico geral da sua área. Então é parecido nesse sentido. Mas o que as pessoas não sabem ou idealizam que porque a Noruega é tudo perfeito, eu já posso adiantar para vocês que desde o momento que eu me inscrevi até o dia que eu tive meu médico demorou quase 5 meses. Então eu passei quase 5 meses sem médico. Eu só conseguiria ser atendida se fosse numa emergência. Mas numa consulta de rotina eu não conseguiria. Então começamos aí pelo período de 5 meses sem médico, aguardando o meu médico da família. Achei um prazo bem longo, visto que a gente está falando de um país que tem ali na média de 5 milhões de pessoas. A impressão que eu tenho é que o médico de família ele só vai lhe atender se for uma emergência. Sendo que se fosse uma emergência, eu iria para um hospital que tem emergência. E eu vou explicar para vocês o porquê. A primeira vez que eu fui ao médico aqui, eu fui para pedir a receita do meu anticoncepcional, o que eu já acho um pouco absurdo ter que ter receita para anticoncepcional. Mas talvez eu ache absurdo porque eu venho do Brasil, né? E no Brasil a gente não precisa de receita para muitas coisas. E aí a gente já começa um tópico importante daqui, que é a questão de receita. Você vai precisar de receita praticamente para tudo. Alguns poucos medicamentos você consegue comprar sem receita, que no caso vai ser o paracetamol de até 500 miligramas, e o Buscopan, se não me engano, de também 500 miligramas. Se passar disso, vai ter que ter receita. Melatonina para as crianças tem que ter receita. Anticoncepcional tem que ter receita. Anti-inflamatório tem que ter receita. Ou seja, a gente não tem a facilidade ali que nós tínhamos no Brasil, né? Por um lado é bom, porque existe todo um controle, mas por outro eu vejo mais como realmente um controle exacerbado. Tá certa essa palavra? Exacerbado. Um controle exagerado. Então, assim, a primeira vez que eu fui ao médico foi para pedir receita do meu anticoncepcional. Eu tinha trazido várias caixas do Brasil, mas tinha acabado. E aí consegui marcar minha consulta. A consulta em si foi tipo 5 minutos. Eu só falei que eu queria Não foi essa consulta, isso é a minha primeira consulta. Eu só falei que eu queria a receita para tomar o anticoncepcional, mostrei qual era o que eu tomava, ele verificou qual era tipo a versão norueguesa, de acordo com o hormônio, né, que eu já estava tomando. Mas ele passou a receita. A receita vale... Eu consigo comprar um remédio em qualquer farmácia da Noruega. E uma observação importante, eles não dão a receita no papel como a gente está acostumado, eles mandam a receita direto para a farmácia, o que é muito bom. Mas por outro lado, eu também acho um grande controle, porque todas as farmácias são ministradas, são governadas, enfim, administradas pela mesma rede. Diferente do Brasil, né, que a gente tem Drogazil, Pague Menos,
Droga Raia e tal, que a gente tem várias e várias farmácias. Aqui é a mesma farmácia em qualquer local da Noruega. Então você não vai, tipo, pesquisar preço de medicamento. Por um lado é bom, por outro é ruim. E então, na minha primeira consulta, o médico me receitou meus anticoncepcionais e eu comprei o anticoncepcional que vinha 3 tabelinhas que dava para 3 meses. Então, basicamente, eu tinha que ficar renovando a minha receita de 3 em 3 meses. Para renovar a receita, na segunda vez, eu não precisei ir até o consultório. Eu simplesmente mandei uma mensagem para ele dentro do próprio aplicativo. Você consegue trocar mensagens, inclusive até pelo próprio celular dele, do médico. E aí eu falei, preciso da receita. E aí ele falou, pode ir na farmácia. Então, assim, mas da segunda vez, de novo, eu tive que pagar, sem mesmo ver o médico. Eu paguei só para ele me dar a receita, basicamente. E aí, como eu falei no começo do vídeo, a gente paga pelas consultas, mas é um valor realmente que não é caro, que não vai deixar ninguém pobre, diferente de ir ao dentista. E ao dentista aqui é realmente um caso de luxo, de emergência, mas médico não. Sendo que, por que eu acho que as consultas, elas parecem meio que ser de emergência? Vamos lá. Eles não têm uma cultura como a nossa no sentido de medicina preventiva. Começando pela parte ginecológica. No Brasil nós temos o costume de todos os anos fazer prevenção, fazer mamografia, né, tudo isso. E aqui eles não têm isso. Aqui geralmente as mulheres fazem prevenção, exame ginecológico de 5 em 5 anos. Gente, eu achei um absurdo. E aí agora eu vou falar um pouco sobre a consulta que eu fui durante esse vlog. É importante falar que o médico de família, você consegue até trocar ele se você não gostar. Você pode pedir para trocar. Se não me engano, entre 2 e 3 vezes ao ano você pode pedir para trocar. Mas também não é uma coisa, entre aspas, simples, do tipo, vou aqui trocar, não gostei dele, pronto. Não é. Você tem que meio que abrir uma reclamação contra o médico e essa reclamação ela vai ser avaliada pela diretoria do hospital. E então, se a diretoria achar que realmente sua reclamação tem fundamento, eles trocam o médico. Senão você continua com ele e o médico provavelmente sabe que você abriu uma reclamação contra ele. Então, assim, eu não troquei meu médico de família, apesar de eu não ter amores por ele, mas também não tenho raiva. Eu entendi que ele só tá seguindo o sistema e é isso. E aí, o que é que acontece? Eu fui para essa consulta com várias queixas. A primeira queixa era em relação ao meu nariz, porque tá impossível. Eu queria que ele me caminhasse para um otorrino, né, para eu ver essa questão do nariz, garganta, por que tá sempre entupido, que tipo de alergia que eu tô tendo, é alergia a quê? Se é alergia, se é meu nariz que entupiu novamente, sei lá. Eu queria que ele me caminhasse pro otorrino. Claramente isso não aconteceu. E isso é uma das coisas ruins daqui, que a gente só consegue ir pro especialista se o médico de família lhe encaminhar. E para ele lhe encaminhar, minha filha, vai ser luta atrás de luta. Diferente do Brasil, que a gente pode simplesmente marcar um otorrino, marcar uma ginecologista e a diversidade de opções, né? Você pode ir tanto no particular como ir no público, e não gostou, vai em outro, pega a opinião de um, de outro. Aqui não, aqui é super sem opiniões. E aí, falando um pouco sobre as minhas demandas, né? O que eu fui para reclamar com o médico, né? Primeiro sobre a questão do meu nariz. A segunda coisa era sobre a questão ginecológica, que eu queria que ele me encaminhasse para o ginecologista. E a outra coisa era sobre a minha insônia, que é uma coisa que eu já venho reclamando com ele desde que eu cheguei na Noruega. Outra coisa importante de falar, que eu acho isso legal, é que o sistema aqui, ele é todo meio que automatizado. Então, tanto faz eu ser atendida aqui na minha cidade, como em outro estado da Noruega, o médico de outro local vai ter acesso a todo o meu prontuário. Então, meu prontuário vai comigo aonde eu for. No caso, digitalmente falando. Isso é muito legal. Então, desde que eu comecei a ser atendida por ele, eu sempre relatava sobre a minha questão de insônia.
E ele sempre falava, faça caminhada, faça exercício, canse seu corpo, tome melatonina, mas nunca me passou nada além de dicas de como dormir, higiene do sono e tudo mais. E assim, gente, eu não queria, pra ser bem sincera, eu não esperava que ele me desse uma receita de um remédio pra dormir. Eu não esperava isso. Mas, no fundo, era o que eu gostaria. Porque tem dias que eu passo 3, 4 dias sem dormir. Eu durmo só quando eu chego no máximo da minha exaustão cerebral. E aí, sendo que o meu sono não é um sono reparador, né? De recuperar realmente. E aí eu realmente pensei, né? Se ele me passasse um remédio para dormir, eu iria aceitar de bom grado. Porque eu realmente me sinto cansada, eu já acordo cansada. Eu não consigo dormir, eu não sei o que é, né? Mas, de novo, não teve nada disso. Quando eu falei sobre a questão da minha insônia, ele falou o seguinte, eu vou fazer um negócio por você. Aí eu pensei, né? Graças a Deus. E aí ele falou, você vai começar a comer kiwi todo dia antes de dormir. Comer kiwi todo dia antes de dormir pra eu dormir bem. Esse foi a receita que ele me passou. Aí, tudo bem, né? Vou comer kiwi. Aí, a outra coisa que eu tinha reclamado dele, quando eu falei do meu nariz, como vocês podem ver, eu tô direto coçando, e é porque eu tô no dia bom hoje. Não tô nem espirrando, mas é direto coçando, escorrendo, enfim. Quando eu falei do meu nariz, que, né, tava com esses problemas, ele pegou e me falou, eu posso lhe passar um corticoide, mas, sinceramente, o corticoide vai fazer, provavelmente, você aumentar de peso. Você me falou que tá no processo de emagrecimento. Então, o que é que você acha? Tentar realmente fazer uma caminhada, tomar mais ar puro? Aí eu pensei, doutor, realmente, tomar corticoide vai ser complicado pra mim, porque eu tô nessa fase de tentar perder peso, porque eu preciso, tô muito acima do meu peso. Então, se a única alternativa é fazer caminhada, deixa do jeito que tá. Ou seja, em relação ao meu nariz, nada foi resolvido. Ele não me encaminhou para um otorrino para fazer um exame para ver o que é que eu tenho nesse nariz. E a minha última queixa, que era sobre a ginecologista, eu falei, doutor, eu já estou aqui há mais de um ano, eu tenho problemas, tenho casos na família de câncer, tanto câncer de mama quanto câncer de ovário, então eu gostaria de fazer minha prevenção aqui na Noruega, né? Queria fazer minha prevenção, saber como é que eu tô. E aí ele perguntou pra mim, você tá sentindo alguma coisa? Como eu sabia que essa pergunta ia me ser feita, não vou mentir pra vocês não, eu menti. Eu falei, tô sentindo uma dor no pé da barriga, preciso saber o que é, toda vida que eu me abaixo ou que eu me levanto eu sinto dor no pé da barriga, sendo que assim, gente, de novo, não sinto nada. Mas eu tenho exatamente essa sensação, que a gente tem que dizer que já tá quase morrendo pra eles fazerem alguma coisa, sabe? E aí ele falou, talvez seja infecção urinária. Sem fazer exame, sem fazer nada. E aí eu pensei, só me falta esse médico querer passar remédio pra mim de infecção urinária, sendo que eu quero só ir pra ginecologista. E aí eu falei, doutor, pode ser infecção urinária, mas ainda assim eu gostaria de ser encaminhada pra ginecologista. Eu fico muito preocupada com essa questão de câncer na família, é algo muito recorrente na minha família, e de fato é. E aí ele falou, não, mas você não se preocupe não, porque você não tá em idade de ter câncer não, você não tá, tipo, na área de risco de ter câncer. Sendo, gente, que eu vejo na internet a galera mulher com câncer com 30 anos, 35, mulher com câncer de ovário com 30 e pouco. Aí eu, certo, mas tem como o senhor me encaminhar pra ginecologista, até porque eu quero saber como é que eu tô. Aí, não, eu não acho que seja necessário, não. Vamos fazer o seguinte, se essas dores no pé da barriga perdurarem, você volta. Ai, gente, me frustrou. Não me ajudou no meu nariz, não me ajudou na minha insônia, não me ajudou na parte ginecológica, e eu, né, pagando. E aí, como eu falei pra vocês durante o vlog, é um sistema que é público, mas que a gente paga. E aí eu saí da consulta super frustrada, né? Porque ele não tinha resolvido praticamente nenhum problema meu.
E a impressão que eu tenho é exatamente essa. Eu marquei a consulta, eu demorei quase um mês para a consulta. Durante esse um mês, se eu tivesse realmente com essas dores no pé da barriga, ele não ia ter tratado, porque ele mandou eu tomar mais água e caminhar e comer kiwi. E então, assim, me decepcionou. E eu tenho exatamente essa impressão, que as coisas aqui, elas só funcionam quando você já tá ali, né, quase com o pé na cova. Eles realmente não levam, assim, o seu estado de saúde tão a sério. Essa é a impressão que eu tenho. E aí, falando também sobre outros assuntos, o parto natural aqui é algo praticamente regra. O Espen, a ex-mulher dele, teve os 3 filhos, na verdade, mas um não é do Espen. Os 3 filhos dela foram parto normal, a mãe do Espen foi os 2 filhos também parto natural, a avó do Espen com os 5 filhos também foi parto natural. Então, assim, cesárea é quase na última opção para a mãe e para a criança. Eu prefiro não opinar sobre isso, mas eu acho que o fato da mulher não ter tanta opção de escolha sobre o seu parto me deixa um pouco contra sobre esse sistema. Outra história que eu vou contar para vocês verem que tem umas coisas que não faz sentido, simplesmente não faz sentido. Outra coisa que eu acho super estranho aqui. A Noruega ela é um país territorialmente não muito grande, mas a população também não é tão grande, e isso faz com que a maioria das cidades, elas não tenham hospital na cidade. Elas vão ter ali, digamos que um postinho de saúde, mas hospital equipado com UTI e tudo mais, são em alguns pontos da Noruega. Sendo que na minha cabeça não faz sentido os pontos que tem hospitais serem tão longe da cidade. Por exemplo, quando o pai do Espen passou mal, ele mora no interior da Noruega aqui, que se chama Sauda. Quem é da Noruega vai saber. É mais pro centro da Noruega. Então lá é uma das cidades que não tem hospital grande, né? Tipo, com TI, com tudo isso. Tem mais um postinho para você ser atendido ali no dia a dia. E no caso dele, como foi agravado, ele teve que ser transferido para o hospital mais próximo. E o hospital mais próximo era, tipo, 2 horas da cidade deles. Na minha cabeça, 2 horas é muito tempo para uma pessoa ser transferida, ainda mais de emergência. No caso dele, ele ainda conseguiu ser transferido de ambulância, mas em alguns casos eles usam helicóptero. Mas eu fico pensando, um país tão rico devia ter mais hospitais em determinadas cidades. E aí eu não sei como funciona para ter um hospital na cidade, quanto que tem que ter de população, enfim, eu não sei. Mas o fato é de que a maioria das cidades da Noruega não tem esses hospitais que podem lhe receber, assim, no caso de emergência. Porque a maioria da Noruega é feita de pequenas cidades. E aí essas pequenas cidades só vai ter meio que o postinho de saúde. E se você quiser ir para um hospital maior, você vai ter que viajar, né? 1 hora, 2, da sua cidade para outra. Então eu acho isso meio estranho. Mas enfim, é desse jeito que acontece aqui. E aí, falando também sobre a questão odontológica, que faz parte da saúde, né? Na parte odontológica, ela é de graça para as crianças de 0 até 18 anos. E depois disso, você paga, se não me engano, até os 21, você paga 25% do valor da consulta. Isso na parte odontológica. E depois você já tem que pagar 100% da parte odontológica. Mas, por exemplo, do 0 aos 18, se você precisar usar aparelho, qualquer coisa, o governo vai custear esse tipo de tratamento. Mas, passando dos 18, como é o meu caso, você vai desembolsar uma fortuna se você precisar ir ao dentista. Eu acho que eu já fiz até um vídeo sobre isso. Eu precisei ir ao dentista aqui. Porque uma obturação minha caiu do último dente, uma única obturação, e eu tive que pagar 12 mil coroas, que é tipo 6 mil reais, por uma obturação. E aí na época eu até falei pra doutora, pode arrancar meu dente, quanto é pra arrancar? Ela 3 mil, eu pois pode arrancar. Mas ela disse que não podia porque era um dente necessário, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então assim, mesmo sem reverter, 12 mil coroas é muito dinheiro até para os padrões de Noruega, porque
é muito dinheiro. Então, a parte odontológica, se você ultrapassar ali os 18 ou 21 anos, não tenho certeza, você vai ter que pagar e é caro. A maioria dos noruegueses fazem tratamento na Polônia, na Espanha, mas principalmente na Polônia, que é mais barato. Porque aqui mesmo, não. E aí, gente, no geral, o que é que eu acho, né? Se um dia eu engravidar, que não é o meu plano, eu definitivamente queria ter a opção de escolher meu parto, igual como eu tive no Brasil, que foi cesárea. Então, provavelmente, eu acho que eu voltaria para o Brasil para ter outra cesárea. Não tenho a mínima vontade de ter um parto natural. E agora eu vou contar para vocês rapidinho o que aconteceu com o filho do Espen, que eu achei, assim, de uma negligência imensa. E eu fico pensando, realmente eu não posso ter filho aqui nessa Noruega, porque ia ser barraco atrás de barraco. Não tenho condições. Que foi o quê? O filho do Espen pegou uma influenza muito forte. Ele passou, acho que 5 a 6 dias em casa, com muita diarreia, muito vômito, febre e uma moleza assim extrema. Ele não conseguia nem se levantar da cama, era uma fraqueza imensa. E desde o terceiro dia eu falei pro Espen, leva ele pro hospital, ele tá vomitando muito, tá com diarreia, isso não tá legal. E o Espen ali, não, vamos aguardar. E, gente, a criança realmente, tudo que ele botava na boca, água, comida, ele colocava pra fora. Ou através do vômito, ou com diarreia. E aí, eu acho que ele começou a ficar doente ali na segunda, no começo da semana, e quando chegou já no final, eu falei, você vai levar seu filho hoje pro hospital, porque ele vai morrer desidratado, é isso que você quer? E aí, quando eu dei, assim, esse choque de realidade nele, nós fomos para o hospital com a criança. E o médico não passou nenhum soro. Gente, eu achei tão estranho. Tipo assim, a criança vomitando, a criança com diarreia, a criança sem força nenhuma. Era praticamente o Espen levando ele nos braços, porque ele não conseguia dar 3 passos, que ele ficava cansado. E quando a gente chegou no hospital, o médico falou, não, é só uma influenza que tá dando. É uma influenza muito forte e ele tem que se recuperar em casa. E aí, quando eu entendi, eu fiquei pensando, tá, então ele vai fazer alguma coisa por ele aqui no hospital, né? Mas não. A gente saiu da consulta e aí eu olhei assim pro Espen e perguntei, e aí, o que é que a gente vai fazer? O que é que o médico vai fazer? Ele vai tomar um soro? Vai tomar um remédio na veia? Aí o Espen, não, ele só pediu pra gente continuar hidratando, dando remédio pra febre. Ai, gente, eu fiquei com tanta raiva que se fosse meu filho, eu tinha voltado lá e tinha feito um barraco. Mas não é meu filho. Não consigo fazer barraco ainda, não tenho um nível de norueguês pra isso. Mas aí eu fico pensando, gente, a criança tava assim, literalmente definhando, e o médico nem pra passar um soro, nem pra passar um remédio na veia pra fazer a criança reagir, nada. Não passou um medicamento pra casa, só continua hidratando e passando paracetamol pra febre. Ai, não, gente, eu fiquei com muita raiva nesse dia, assim, muita raiva. Mas aí eu pensei, ok, não é meu país, não é meu filho, não consigo fazer meu barraco, então o Espen, que é pai, que é daqui, que faça o barraco dele. O Espen fez? Não fez. Mas, assim, são algumas histórias que eu fico vendo, assim, ai, não, sou muito mais o Brasil, tanto a área particular, quanto também o SUS. Sei que o SUS não é perfeito, mas eu mesmo no país de primeiro mundo tive que esperar 5 meses para uma consulta que durou 5 minutos. Então, assim, acho que sistema perfeito não tem. Aqui é do mesmo jeito, não é perfeito. Tem a parte boa, que é a parte tecnológica, né? Essa questão do prontuário ser meio que pro país todo, de você não precisar ir de farmácia em farmácia para saber o custo do remédio, mas também é demorado. Eu vejo que eles não levam assim os seus sintomas tão a sério. Enfim, eu não consigo dizer que aqui é perfeito, mas tem as suas vantagens. Mas se eu pudesse escolher, eu escolheria o do Brasil, tanto pela dedicação dos médicos brasileiros, que realmente investigam. Se você não gostou de um, você vai para outro, você vai no particular, você parcela uma consulta ali não sei quantas vezes.
E aqui a gente não tem essa opção, a gente só vai realmente para o especialista se o seu médico achar que é necessário, e se ele não achar, você vai ficar ali na peleja durante anos. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é a minha experiência com a saúde aqui da Noruega, morando aqui durante um ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem morar aqui na Europa e também quiser compartilhar suas experiências, vai ser legal saber como é que funciona também a saúde em outros países. E até o próximo vídeo!